Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana. E hoje, para iniciar a semana, nós vamos começar com um debate, eu diria, quente. Um pouco mais do que morno, não é isso, Rebouças? E nós estamos recebendo... morno presta, né? Ou quente ou frio. Ou quente ou frio. E nós estamos recebendo aqui para esse debate o convidado Francisco Horizonte, capitão da Reserva da Marinha do Brasil. Ele é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Segurança Pública, é jornalista, exerceu o papel na Marinha de oficial de inteligência, chefe de Departamento de Segurança e Tráfico, aquaviário, chefe de Departamento de Administração, encarregado geral de armamentos da Marinha, enfim. Estamos recebendo aqui uma personalidade das Forças Armadas. E a minha amiga Rafaela Sinésio, mais uma vez aqui, a professora, radialista, especialista em educação infantil, e nós vamos entrar num assunto totalmente polêmico com a Rafaela. Eu quero deixar a seguinte mensagem a vocês aí de casa: nós não discriminamos nada, nós só alertamos e pensamos na cautela que as pessoas devem ter ao cuidar de crianças. Cautela essa que eu acho que os pais exigem, a família exige. Então nós estamos aqui com a Rafaela hoje para bater esse papo e para falar um pouco disso. E nós não estamos aqui para puxar a orelha de ninguém, é só para alertar. Alertar por quê? Porque depois que existe um problema, o Acerto de Contas falou, e doa a quem doer. É isso que nós queremos levar aí para sua casa. Bom, Áurea, boa noite. Boa noite, nós estamos aqui, é com prazer que adentramos aí na sua casa. Muito obrigada. E a hora, Rebouças, logo cedo hoje, 9 horas da manhã. Hoje. Pensa no negócio. Ele tá igual aquela personagem. Viu, Rebouças, o cara lá na obra, já cheio de peão para perturbar, liga quem? Aura Cedras. Aura Cedras. Eu falei, meu Deus. Ele tá igual aquela personagem que tinha no Zorra Total, tolerância zero, mas isso é a idade, eu entendo essas coisas. É a idade. Rebouças, boa noite, meu irmão. Boa noite, querido. Boa noite. Realmente, como o Marcelo disse, nós estamos aqui trazendo informação e você deve formar, né, a sua própria opinião sobre todos os temas que trazemos aqui. Por isso que nós temos ponto e contraponto. Principalmente eu e o Marcelo, nem sempre concordamos em tudo. Muitas vezes discordamos totalmente. Como outros convidados, ninguém está aqui para fazer joguinho casado, não. Nós debatemos, damos nossa opinião e você forma a sua. Como sempre o Marcelo diz, né, que o Cid Carvalho autorizou ele a usar o bordão, doa a quem doer. Quem doer. E é importante você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que nós temos um roteiro aqui, né? Que nem a maioria dos programas... Que tem teleprompter para estar lendo, falando... Para estar lendo, você só pode falar isso. Você não pode falar de fulano, você não pode falar de pedofilia, você não pode falar disso, daquilo. Você só pode falar isso aqui, está escrito aqui. Rafaela, mais uma vez, obrigado por nos ceder o seu tempo e vir aqui, obviamente, dar a sua opinião, né? Como é que anda a criançada? Boa noite, Marcelo, boa noite aos colegas, a quem está em casa nos assistindo, né? Realmente é uma honra estar novamente aqui neste programa, como você falou, Marcelo, para a gente trazer assuntos polêmicos, mas relevantes para a sociedade. É realmente um acerto de contas para você, cidadão que está em casa, ficar de olho no que está acontecendo ainda mais, Marcelo, com esse novo governo aí, esse novo ministro da Educação que começou muito bem, só que não, né? Calculando 8 mais 4 é igual a 11. Gente do céu, que vergonha para o ministro da Educação. É que o professor dele foi o mesmo da Dilma, né? Não, mas ele se corrigiu, viu, Rafael? Eu tenho que dizer que ele se corrigiu, não. Ele justificou, né? Ele justificou dizendo que é porque ele estava subtraindo ele mesmo da equipe. Ah, se ele se subtraísse, né?
Mas aí quando ele tentou se corrigir nesse texto, nesse mesmo dia, ele disse, no mesmo momento ele disse, nós vamos. Aí fica difícil, né? O ministro da Educação falar, nós vamos. Não, mas não teve não teve o Magre? quando ele era governador, ele falou mais maior, fica complicado. Mas nós não tivemos o Magre que criou o imexível? Não, mas é diferente. O Magre criou o imexível, mas aí é diferente. Ele criou uma nova expressão, né? Que existem muitos professores da língua portuguesa que admitem a criação de novas expressões. Por exemplo, dá um Google. É uma expressão nova. Dá o Google, não um assassino português. É uma expressão criada devido a um fato da atualidade, né? E o Magre falou, quem é mais novo não vai lembrar disso, né? Ele disse que era o imexível, né? E o abrupto é o que mesmo? O Bolsonaro disse que é imbrochável. Então, assim, são expressões que não ferem o português, né? Agora, falar nós vamos, e mais maior... Mas vamos continuar, nós vai continuar o programa aqui, vai. Nós vai. Nós vai. Essa expressão que o Rebouças falou de dar um Google faz parte do nosso contexto, da nossa realidade. Ao contrário do pronome neutro que esse governo colocou nos eventos oficiais, Rebouças, né? Todes. O tal do todes. Eles gostam de tomar Todd, né? Só pode. Gente, que horrível, né? Como disse... legal, né? Todes é arrumo de Todd junto, vai tomar muito Todd, vou tomar vários Todds. Neutro é sabão, né? Sabão neutro. Não brinca, porque não. ser humano neutro sério, não muito existe. sério, muito sério. Verdade. É muito sério a nossa caminhada. Mas nós estamos recebendo aqui hoje também o Capitão Horizonte, que é um reformado das Forças Armadas, e veio aqui nos prestigiar. Obrigado, capitão, pela sua vinda até o nosso programa e dar opinião aí, para levar essa opinião para o público em casa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, boa noite, Marciele, boa noite aos demais colegas que estão aqui. É um prazer muito grande, né, esse convite, aceitar esse convite, participar aqui de um momento tão importante aqui, um debate, né, caloroso e, ao mesmo tempo, que chama a atenção e que alerta, né, as pessoas com relação a tantos fatos que estão acontecendo no nosso país. A gente está aqui para debater e eu me sinto muito lisonjeado em estar aqui ao lado dos senhores e da senhora. Muito obrigado, Capitão Horizonte. Mas para iniciar hoje, vamos iniciar logo botando lenha na fogueira. Capitão Horizonte, você é bem objetivo na minha pergunta. O senhor, por pertencer há 30 anos às Forças Armadas, fazer parte das Forças Armadas, tem o sentimento e o conhecimento mais do que necessário para saber o pensamento dos oficiais, dos comandantes das Forças Armadas. Minha pergunta é bem objetiva. As Forças Armadas se acovardou e deixou o Bolsonaro sozinho, ou as Forças Armadas, na sua opinião, cumpriu o seu papel? E eu quero saber a tua opinião. Porque é um sentimento que o povo tem, a maioria da população tem, mas por que não houve intervenção? Por que não houve Fala um pouquinho para o nosso público em casa para entender. Bom, eu acho que ainda existem muitas incógnitas, né? Existem muitas coisas que estão para acontecer, e as Forças Armadas, nós sabemos o papel principal das Forças Armadas, que é a defesa da nossa soberania, do nosso território, da nossa Amazônia Azul, no caso a Marinha do Brasil, através dos fuzileiros navais, através da Marinha de Guerra, de Gola, como a gente chama. Eu não, no meu ponto de vista, eu não vejo uma covardia por parte das Forças Armadas. Eu acredito que ainda está faltando mais alguma coisa, mais algum momento, embora a gente esteja passando por um momento muito delicado, principalmente na democracia. Esse governo corrupto que nós estamos agora vivenciando, e eu falo corrupto porque nós temos à frente do Executivo Nacional um presidente, né, que foi ex-presidiário, que foi delatado, inclusive, por comparsas dele com relação às falcatruas que realizou. No tocante à questão das Forças Armadas, eu acredito que tem cumprido bem o seu papel, porque a gente pode analisar o seguinte, para se fazer uma intervenção militar, uma intervenção federal, seja lá o que for, é preciso ter muito peito, porque por trás de um general, por trás de um coronel, por trás de um almirante, existe um pai de família, existe uma pessoa que precisa tomar aquela decisão, e é uma decisão muito delicada, né? A gente tem exemplos de países aí pelo mundo em que pessoas, generais, almirantes, tomaram decisões parecidas
e acabaram depois sendo atropelados por situações incômodas que, inclusive, culminaram com a expulsão dos mesmos, a prisão dos mesmos. E isso influencia, de alguma forma, essas decisões. Agora, eu acredito que as Forças Armadas, acredito e, inclusive, tenham acompanhado em grupos dos quais participo, de integrantes das Forças Armadas, que a gente está acompanhando. Nós estamos atentos ao desenrolar dos fatos. A gente vai primeiro observar o que é que esse governo vai fazer. A gente quer que o Brasil cresça, a gente quer que o Brasil ande dentro dos trilhos. Agora, eu me sinto particularmente numa situação desconfortável, quando eu, sendo militar da Reserva da Marinha, sendo uma pessoa que assumiu algumas funções ao longo da carreira e que sempre prezou pela coisa correta, né? Que sempre procurou trabalhar e fazer com que as coisas funcionassem da forma correta, a gente vê um Brasil sendo governado por um presidente que diz que foi eleito democraticamente, mas que ainda existem muitas dúvidas com relação a isso, e que é um ex-presidiário, essa é a realidade. Ele é um ex-presidiário, uma pessoa que foi denunciada. Quer dizer, o ficha suja apagaram. E foi preso, condenado, delatado. Não, e apagaram a lei da ficha suja, né? Exatamente, então, tanto que ele hoje é o presidente da República, né? Eu me sinto envergonhado, né? E não estou muito otimista com relação ao governo. Não tem como você ser otimista. Nós temos agora um ministro da Justiça que responde diversos processos de corrupção, quando foi governador do seu estado, teve sua casa vasculhada pela Polícia Federal e responde esses processos. Então, como é que a gente vai andar desse jeito? Então, essa é a minha opinião. Acredito que as Forças Armadas estão atentas a tudo que está acontecendo. Se chegar o momento de haver realmente uma necessidade em que exista uma formalidade legal, eu acredito que aí sim será tomada uma decisão mais incisiva. Eu queria só lhe perguntar algo assim. Quando o senhor diz que poderia tomar a decisão, mas alguns não tomaram, porque existe uma divisão, umas discordâncias lá dentro, que nem todo mundo tem essa unanimidade. Ele explicou, ele foi claro na explicação. Ele explicou isso. Não há uma ele explicou. Ele foi claro na colocação dele. E que alguns que poderiam fazer tempo. Não foi isso que ele disse. Ele disse que as Forças Armadas fizeram o seu papel. Estão sob cautela. Fácil, como dizem. Não é. Se as Forças Armadas tivessem tomado uma decisão dessa, não é, pronto, conseguiu, não. Vamos lá e vamos tomar. Pode ter países fronteiriços que venham para a guerra, porque apoiam. Geraria uma guerra? Claro, pode ser. Interna e externa. Uma guerra interna, porque haveria uma guerra interna uma guerra civil, entre apoiadores num país tão polarizado como vivemos hoje, teria uma guerra interna, porque haveria resistência. Eu já falei aqui uma vez, pessoal. O que eu quero saber... O exército de Portugal, né, e o exército, por exemplo, da Alemanha, eles têm em torno de 30 mil soldados armados. O exército de Portugal, 20 e poucos mil, da Alemanha um pouco mais. O Brasil tem em média quanto? Hoje, os morros do Rio de Janeiro, têm de facção criminosa 56 mil homens bem armados. E o Brasil tem o quê? 56 mil homens bem armados de facção criminosa. O que é bem armado? Fuzil, metralhadora, antiaéreo. Então, você tem um exército dentro, sem ser militar, ao contrário de bandidos. Na favela do Rio de Janeiro. Deixa ele concluir que você vai entender. Eu já peguei o raciocínio. E que tem sim um apoio a um dos lados. Dos lados. Que apoiam dos lados. Enquanto o cidadão não pode mais andar armado, porque foi tudo suspenso, quase tudo suspenso, né? Eu quero ver suspender o porte de arma de bandido. Porque suspender de pai de família é fácil. Agora eu quero ver suspender porte de arma de bandido, de facção criminosa. Aí não há um interesse. E Bolsa, nem tentam. O que o capitão Horizonte frisou bem... Então poderia, só para concluir meu raciocínio, para a aula, então haveria uma guerra interna, uma guerra civil, sem dúvida, tem esse exército bem preparado, certo? Queria lutar contra o exército. Existe ainda Venezuela, outros países fronteiriços com o Brasil, que apoiam, fazem parte do Foro de São Paulo, e também haveria uma guerra externa. Então não é assim. Por que não fez? Simples, não é assim. Né? Não é. Não, nunca. Uma intervenção militar é um negócio muito sério. Coloca o país de ponta cabeça. Não vai pensar que eles só vão lá, vão tomar o poder e a coisa vai ficar disso. E outra coisa, como o Rebouças disse,
Existe um lado que está totalmente armado e pronto para lutar pela esquerda. Né? Então, as Forças Armadas têm que ter muita cautela. Eu conheço muitos militares, conheço generais, conheço coronéis, vários, e eu converso muito. E eles dizem o seguinte, tem que ser uma coisa muito cautelosa, tem que haver um ato marcante que vá prejudicar, que não vai ter. Não vai ter. Para ter uma intervenção. Deixa eu só concluir. Então, isso, uma intervenção, talvez seria pior do que ter o próprio governo de esquerda lá, nesse primeiro momento. Então, eu acho assim, tem que haver cautela e tem que aguardar, esperar o momento certo. É isso que ele colocou. Não, o que eu perguntei é se lá dentro das Forças Armadas se há divergências de opinião. Claro que há, em todo lugar há. Não há uma unanimidade. Todo lugar existe. Mas a gente sabe que existe de forma diferenciada. Essas divergências são frutos, né, da formação, né, de cada pessoa. Claro. Agora, que as Forças Armadas estão atentas, estão. Como foi falado, a gente precisa entender que é a última instância que o povo tem para recorrer. Exatamente. E que para que aconteça de fato, olha, a primeira coisa que vai acontecer numa intervenção federal, numa intervenção militar, são alguns países que fornecem alimentos, que fornecem agrotóxicos para o nosso país, que fornecem subsídios para o nosso país, eles vão se afastar, até porque é um risco muito grande, né? Então, para se tomar. Sistema que é todo mexido. É internacional, né? Exatamente. Não é uma decisão. O risco já está aí. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, eu tive batendo um papo com alguns economistas aí, economistas de peso, e o que eles passaram foi o seguinte, é óbvio que o investimento de fora não vai ter mais. É óbvio, porque não existe segurança jurídica. Não existe uma segurança de fato para que alguém venha aqui e coloque bilhões aqui. Não existe essa segurança. Foi o que começou acontecendo na Venezuela. Olha, deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu aproveitar que você fez a pergunta para o capitão e eu vou dar a minha opinião sobre isso aí, certo? Eu vou usar aqui como exemplo um dos grandes empresários desse país, certo? Que gera milhares de empregos diretos, indiretos é perder de conta, certo? E que todo mundo sabe que é um bolsonarista roxo. Ou um bolsonarista verde, que é para usar as cores da atualidade, que é o velho da Havan, o Luciano Hang. O Luciano Hang já emitiu ontem, né, essa semana agora passada, emitiu uma nota da sua empresa, ao meu ponto de vista, sabiamente, certo? Foi correto nisso, uma nota e vídeo e tudo, dizendo que torce pelo Brasil, quer gerar mais empregos, quer que o Brasil cresça, quer que o governo dê certo. E que agora a página virou, nós estamos no outro governo. O presidente da República Federativa do Brasil hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E acabou! E acabou! Porque senão vai ficar essa guerra interminável. Deixa eu só concluir. As pessoas têm que botar na cabeça que uma andorinha só não faz verão. Que eles não vão conseguir aquela burrice. Eu nunca vi um negócio mais burro nas últimas décadas do que aquelas pessoas que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Planalto, que invadiram o STF. Entendam, eu concordo com aquelas pessoas de que o Brasil está caminhando para o caos. Eu concordo com aquelas pessoas que não queriam o Lula no governo, queriam o Bolsonaro, porque o Brasil estava crescendo mesmo numa pandemia. Nós estávamos nunca na história inflação, aliás, há décadas passadas, mas na história recente, nunca na história o Brasil teve uma inflação menor que os Estados Unidos, Canadá. Eu falei com um amigo que mora no Canadá essa semana, lá está horrível. Inflação, carestia, todo mundo sem saber o que fazer. Então, o Brasil estava numa situação melhor que esse país de primeiro mundo. Então, eu coaduno com os pensamentos de que quem deveria ter sido eleito seria o Bolsonaro. Mas as pessoas têm que entender uma coisa. Aquela invasão foi uma burrice tremenda. Eles quisessem permanecer em frente aos quartéis, ficassem. Não estavam impedindo o direito de vir de ninguém, não estavam ali fazendo baderna, estavam ali cantando hino nacional, umas tias do Zap marchando, fazendo vídeo engraçado. Pronto. Agora, aquilo que eles fizeram ali, acabou, meu irmão. Qualquer possibilidade. Aí, só para finalizar, eu concordo com o Luciano Hang.
O novo governo do Brasil, nós temos que torcer para que dê certo, nós temos que ser oposição, já que não pensamos como eles, mas alertas para o perigo que o Brasil está passando, que está quase acabando, a liberdade de expressão. Se continuar como está, daqui a pouco tempo, o nosso programa não vai poder mais existir. E você, o que você pensa disso? Desse quadro aí, toda essa confusão, esse novo ministro da Educação, enfim, como é que você está imaginando na tua cabeça? Eu sou professora, né? Eu sou de uma área que é uma área que a esquerda adora, além da cultura que vai receber somente este ano 10 bilhões de reais de investimento. E o agro vai receber um bilhão. 1 bi e meio. 1 bilhão. Contra 10 para ouvir maravilha aí, axé, forró. Quer dizer que a cultura tá na frente do agro. Tem uma baiana aí que está bem famosa, que ela pergunta quem é o artista que eu vou comer. Comer no sentido de fritar e comer, porque o agro é que dá alimentação para a gente. Receber 1 bilhão, a cultura, esses músicos que não precisam, a maioria deles, receberam 10 vezes mais. A cultura, muitas vezes, né, ela incentiva a educação, né? Ela tem essa influência na educação, né? Porque os meus alunos, eles têm a cultura de casa, que é justamente essa que vai ser patrocinada com esse funk, com essa devassidão, com esse sexo casual, com essa falta de moral que as famílias, infelizmente, vão ter acesso, né? E quem vai sofrer com tudo isso somos nós da educação, geração, né? E isso é tão sério, Rebouças, né? Essas pautas que a esquerda defende junto com a cultura, porque daí assim, como é que eu jogo uma pauta tão louca que é a ideologia de gênero? Como é que eu jogo isso na sociedade? Eu jogo isso através das músicas, das novelas, do teatro, né? Para você ter ideia, a ideologia de gênero chegou na educação infantil. Eu sou professora de história, eu dava aula no ensino médio. Eu saí do ensino médio quando eu dei de frente com a ideologia de gênero. Quando me pediram para chamar um menino, o nome dele, por o nome de uma menina, eu não aceitei. E daí eu saí, comecei a recuar. Fui para a educação infantil. Essa é a minha história. Peraí, só para entender. Era uma menina que precisava ser chamada de menino. Era o Antônio. Era uma menina que tinha na sala de aula e exigiam que ela chamasse pelo nome de menino, ou vice-versa. Era um Antônio, um menino, um rapaz, né? Ah, Rafaela, agora o nome social é Vitória. Eu era obrigada, não é assim Antônio, como né? os professores, né? Aí, na primeira oportunidade eu saí, fui para a educação infantil. Porque na educação infantil a gente lida com as crianças e com as famílias. As famílias são conservadoras e não sabem. E pasmem, a ideologia de gênero chegou até na educação infantil. E está implantada nos livros de ciência. Tem um grande colégio aqui do estado do Ceará que estava numa batalha contra pais de alunos que não queria que continuasse isso, porque no livro de ciências, tá? Está lá dizendo, no livro de ciências, que o sexo de uma pessoa não é determinado só biologicamente. Existe a questão de como se vê, existe a questão de homoafetividade, existe a questão de identidade de gênero, num livro de ciências. Então, se você leva isso no livro de ciências, para uma criança que está na 6ª, na 7ª série, ela vai ter aquilo como o quê? Como verdade. Eu posso escolher. E o resultado, sabe o que é o resultado? É que esses pais, muitos tiraram os filhos desse colégio, um que teve o peito de gravar o vídeo, certo? Contra o colégio, hoje está respondendo um processo de R$1 milhão de dano contra ele sozinho. Ele está só agora. Ele me procurou no meu escritório, né? Passei lá, honorários para ele tudo, ele infelizmente não pôde, mas ele disse, sabe o que acontece, doutor Carlos? Hoje eu estou arrependido. Eu era só para ter tirado meu filho calado e pronto, mas hoje eu estou arrependido de ter me metido nisso aí, porque eu fiquei sozinho e respondendo um processo de R$1 milhão de indenização. Né? E que já teve uma tutela de urgência contra ele, deferida pelo magistrado. Bom, nós vamos agora para o segundo bloco e voltamos com esse papo agradável, ao mesmo tempo chato, né? E pesado. Pesado, mas nós temos aqui... temeroso. E temeroso. Acima mas nós de temos tudo. que levar informações para você aí de casa. Fiquem ligados, voltamos já.
Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Voltando aqui para o segundo bloco, nós estávamos comentando aqui sobre as Forças Armadas. Eu achei que a posição do Capitão Horizonte foi muito daquilo que eu penso, alinhada naquilo que eu penso, porque é uma atitude, como o Rebouça disse, muito drástica para a situação. Tem consequências. Tem consequências e são consequências gravíssimas, que pode tornar o país muito pior do que pode do que é hoje. Do que pode acontecer. Porque o Luciano Davan disse uma coisa que eu achei muito, que bate muito com o que eu penso. Luciano quem? Davan. Ele disse uma coisa que bate muito com o que eu penso. Ganhou, democracia, vamos ver, deixa o cara começar a andar. Ele vai ser o presidente mais vigiado do planeta Terra. É mesmo. Tá? Ele vai ser o presidente... E o planeta Terra está olhando. Essa semana passada, um deputado de Portugal detonou ele mais vigiado do planeta Terra. Maciel, ele vai ser um presidente vigiado. Mas a equipe imensa dos cabides de emprego que ele colocou vai ser também vigiada. É óbvio. Perfeito. É óbvio. O que vai acontecer no nosso país, nós não sabemos ainda. Nós temos que esperar maturar mais um pouco. As perspectivas não são boas. Mais um pouco. Mas vamos esperar, né? Você que está aguardando a picanha aí até agora, né? Quando a picanha entrar, avise pra gente. Quando a picanha chegar pelo correio, né? Pelo correio. Vai vir pro Sedex ou... Lá, eu vi agora essa semana também, tá? Notícia verídica, lógico, né? Uma cidade, se eu não me engano, do Piauí, no interior do Piauí, começou a circular nas redes sociais uma foto de um cartão Bolsa Picanha. Era o mesmo cartão do Bolsa Família, só que tinha uma foto de uma picanha. E fotos também de uma embalagem de picanha com um selo do governo federal. Claro que foi alguma piada, é lógico, as pessoas estão tão antas, que é claro que foi uma piada. Sabe o que aconteceu? Para você ver a boa fé daquelas pessoas que acreditaram nisso. Foram até a prefeitura perguntar se já estavam cadastrando as pessoas para receber a picanha. E quando é que começava a distribuição de picanha. Mas e aí a prefeitura teve que gravar um vídeo dizendo para as pessoas que não existia isso. Não existia... E aí já estão querendo imputar a pessoa que fez essa brincadeira, que é uma brincadeira, quem vai acreditar nisso? Já estão querendo imputar essas pessoas crime. Então, mas você vê por ter feito uma brincadeira na internet. O nível intelectual do nosso povo é ruim. Aonde que deve se manifestar e imputar crime, está parado. Aonde que aprenderam o nosso ministro da Justiça aí, porque falou, que deu opinião. É complicado.
Olha, eu não sei onde vai parar, mas eu tô aí do lado do Luciano. Não, eu tô. Eu tô esperando quero que dê o certo. acontecimento. Tomara que dê certo. Mas eu te trago aqui no programa hoje, Rafaela, pelo seguinte. Eu fiquei sabendo que no colégio agora, na escola infantil, nós temos lá homens, não estou falando garotos, homens de 30, 40 anos, cuidando, dando banho nos bebês de 1 ano e meio, 2 anos. Como é isso? O que está acontecendo? Incrível como essas pautas da esquerda, elas adentram as nossas vidas em conta-gotas. Vocês lembram? De forma dissimulada, né? Isso. E assim, de forma inocente, né? O Rebouças vai lembrar que na época dele, na nossa época, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. As séries iniciais a gente chamava de maternal. Maternal 1. Maternal 2, maternal 3. Maternal se reporta ao materno da mãe. A mãe que cuida, a mãe que acolhe. Aí tiraram, agora é infantil. Educação infantil. Tira o materno, joga o infantil. E assim é a nomeação que a gente dá a esse primeiro momento da criança dentro da escola. Muda a nomenclatura para mudar toda uma ideia. Para mudar todo um princípio, como a Rafaela bem disse. Maternal vem de mater, de mãe, né? É aquela que cuida primeiro, né? A mãe, o carinho de mãe, o amor de mãe por uma criança, né? Então, que é diferente do amor de pai, que não é menos valoroso, é apenas diferente. O amor de pai é aquele amor para prover, para cuidar, para defender. O amor de mãe é aquele cuidado inicial de acolher, de pôr no colo, de limpar as fezes, de limpar a urina, de dar banho, por isso de passar está tendo a revolta das mães e das crianças nessa condição de deixar um... E aí já vai alguém dizer agora, nós não estamos aqui dizendo... que essa nossa fala aqui é homofóbica. Não. É homofóbica, nós não estamos aqui misógina, dizendo... Lógico, obviamente o cara pode ter uma formação de enfermagem, pode ser uma pessoa diferenciada, pode até cuidar bem das crianças. Mas não é o ideal. O seguinte, é o ideal? Não. É o normal? Não é. Seria o normal? É essa a pergunta. Eu vou mais longe, você que está assistindo, você que tem uma filhinha de 1 ano, de 6 meses, de uma filha, você quer um homem limpando o órgão genital da sua filhinha de 6 meses, 1 ano? Você quer um homem colocando essa sua filhinha no colo dele para dormir? Fica aí, cada um tira a sua opinião. Rafaela, o que de fato está acontecendo? Dá para você esclarecer para o nosso... Esses questionamentos aqui que o Rebouças falou, é o que eu sempre pergunto às mães. É um tema tão difícil que é complicado até falar nesses tempos de censura e de crimes, né? Interessante que a primeira coisa que eu quero falar, essa questão da linguagem, né? Como a linguagem ela tem esse poder de transformação. Aí a gente vê esse novo ministro da Educação priorizando a alfabetização como? Excluindo a Secretaria de Alfabetização, né? E assim, como eu falei, a conta-gotas. Vai se colocando, as pessoas vão aceitando, existe aquele questionamento, mas depois as pessoas se estabilizam e deixam ocorrer como se fosse normal. A verdade é que temos prefeituras aqui no estado do Ceará que aceitam profissionais da área da pedagogia para trabalhar como professores ou assistentes em creches, né? O meu trabalho, ele é muito operacional. Com crianças de que idade até que idade? Creche de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos. 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Certo. Meninos e meninas, né? Com salas lotadas. Vou dar aqui um exemplo, né? Que é onde eu trabalho na Prefeitura de Fortaleza. Uma sala com crianças de 2 anos, são 20 crianças de 2 anos. São salas lotadas, né? Para fazer, como você dizendo, um trabalho muito operacional. É muito operacional. As crianças chegam, a gente vai dar comida, as crianças tiram... Como se fosse a mãe. Como se fosse um trabalho de mãe. Faz o papel mesmo. da mãe. Isso. Só que numa quantidade maior. Imagina só, eu não coloco uma criança para dormir, eu coloco 20 crianças para dormir junto com a minha assistente. Então é uma criança numa perna, a criança na outra, a criança aqui do lado da criança. Entende? Então é como o Macieri falou. Mas não, eu vou ser mais polêmica mesmo. Com você que está em casa, você aceitaria um homem dar banho na sua filha? Olha, eu tenho filha, deixa eu falar, eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 7 e uma filha de 40, que é mais velha. Eu nunca dei banho nas minhas filhas.
Já com os meninos a gente toma banho, vai no vestiário, vai jogar bola, o menino é diferenciado. Agora, a minha filha, eu não tenho, não pode ser até, mas você é careta, você é isso. Cara, eu não vou colocar a mão na minha filha. Porque eu acho que não é adequado. Não é deixa a Rafaela concluir o que ela ia falar, que eu vou falar de um processo que eu advoguei. Né? E assim, eu fico pensando, em casa, nós mulheres, fulano vai lavar uma roupa, vai varrer a casa, o homem não consegue, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, entende? Imagina numa sala de aula com esse monte de crianças. Eu não consigo me imaginar trabalhando como assistente homem, porque o homem não tem aquela habilidade. Eu estou falando até fora esse contato mais íntimo com as crianças, que é um absurdo, eu não gosto nem de pensar. Esse contato mais íntimo, que eu acho que é o maior gravame em relação à cabeça dos pais e as próprias crianças. E também, Maciera, essas crianças, elas estão em desenvolvimento. Elas vão naturalizar um homem tocá-las. Entende? Olha como isso é grave. É grave. Gente, é um absurdo. Então a Prefeitura de Fortaleza está contratando auxiliares. Tem outras prefeituras Você como psicóloga, Aura, como é que você vê isso? Olha, eu concordo plenamente com o que a Rafaela está falando. E voltando para o que vocês disseram, a questão do materno, é muito da mãe esse cuidado. E a figura feminina, né, está fazendo esse lado materno, eu acho muito mais apropriado. Muito mais. Não que essa pessoa... Não, ninguém está falando dessa pessoa, até porque ninguém sabe nome, Marcelo. Então nós não estamos aqui acusando ninguém. Nós estamos falando aqui tudo em tese. De forma generalizada. E falando aqui de princípios. O que é necessário. A opinião de cada um, a livre manifestação do pensamento e filosófico e religioso, que é garantido constitucionalmente. Ninguém está aqui falando de ninguém. Então, eu quero deixar aqui até um alerta para a pessoa que aceita esse trabalho. Chegou até mim um homem condenado a 15 anos de prisão pelo estupro da filha de 3 anos. Chegou já condenado. Graças a Deus, era inocente e a pena não estava ainda, a sentença não estava ainda transitada em julgado. No último dia da apelação, ele chegou até mim. Eu fiz a apelação, fiz sustentação oral. Graças a Deus, uma desembargadora aqui do estado de Ceará estava muito atenta à minha sustentação oral. Uma mulher, desembargadora. E ela viu que foi uma condenação errada, que não tinha nenhuma prova contra aquele homem. Ao contrário, ele cuidou da filha enquanto a mulher estava acamada de câncer. E ele teve que, aí sim, assumir esse papel de dar banho e tudo, e a menina tinha um problema na vagina, com 2, 3 anos de idade, e ele tinha que passar uma pomada, passada por um médico. E esse homem foi condenado por estupro de vulnerável. Ele ia acabar a vida dele, ele ia para a cadeia e acabar a vida dele. É porque realmente ele chegou, e aqui ficou alerta, ele contratou uma advogada, que eu também não estou falando o nome, estou falando a situação. Contratou uma advogada que não entendia direito criminal. Como é que eu sei que ela não entendia? Porque ele me trouxe o e-mail dela, dizendo, olha, o senhor foi condenado, vem aqui para nós acertarmos a apelação, porque o senhor tem 15 dias para apelar. A apelação, 15 dias é no processo civil, no processo criminal são 5 dias para apelar. Então ela nem entendia direito penal. Então o que acontece? Ele chegou no último dia, graças a um instituto que tem no Código de Processo Penal, que você diz, eu apelo, mas peço para apresentar as razões da apelação na instância superior. Ou seja, eu apelei e tive tempo de estudar o processo e preparar as razões da apelação. E aí, quando fui intimado para apresentar as razões, eu juntei, fui fazer a sustentação oral no dia. Graças a Deus tinha essa desembargadora que estava muito atenta ao que eu estava falando. E ela, no voto de revisão, ela disse que realmente não tem por que condenar esse homem. É algo muito pesado, sem prova nenhuma. Não tem, é um pai zeloso. E aí o desembargador relatou que já tinha dado um voto condenando, voltou atrás e disse, realmente a minha colega teve humildade de dizer, minha colega realmente se aprofundou mais e ela está com a razão. Então esse homem foi absolvido, graças a Deus nós conseguimos absolver. Mas fica aqui o alerta, então eu contei esse casinho para dar um alerta, até para o homem que aceita esse tipo de incumbência. Eu jamais aceitaria. Você está correndo um risco, certo? De ser acusado de estupro de vulnerável. Mas aceitar é muito relativo, porque precisa ver as condições financeiras do pai para pagar alguém para uma babá, por exemplo, para cuidar. Né? Tudo é muito relativo. Não, eu estou falando aqui na questão de um concursado, que aqui nós estamos falando de pessoas concursadas. Tá bom, para que trabalham é um trabalho que sempre passam foi, em seleção, estão passando não, em seleção. Mas veja bem, no meu entender, o erro já começa quando na seleção.
Quando alguém indica, né? Ou a pessoa da rede pública. Qualquer um pode ir lá e pode ser selecionado para cuidar, para lavar, beber. Não, Marcelo, você não entendeu. É porque o concurso é para pode professor. nem haver Não é concurso específico pra para isso, aquela. não é isso? Isso aí Mas teria o erro é de quem mandou. Eu estou dizendo que teria que ser específico. Não tem, porque eu Nessa acho... situação deveria ter algumas... Nesse caso, eu acho que ele foi colocado lá pela direção da escola. Não, ele fez... Ele é concursado e entrou lá para cuidar. Não, a pessoa faz um processo seletivo e aí ela aguarda uma lotação. Teve essa vaga, essa pessoa... Colocaram. Poderia Podia ter colocado não para pode uma nem série haver maior. vaga para o masculino. Pois é, o que me chama a atenção é isso, de nós ficarmos omissos e isso se normalizar. É uma Exatamente. situação totalmente Não pode, senhores prefeitos. Entrando devagarzinho. Tomem tempo, de senhores mansinho. prefeitos, tomem tempo. Não venham com essa pauta de dizer, direitos iguais, tudo igual, para agora colocar. Pode falar o seguinte, vamos tirar os pedreiros da prefeitura, tudo e colocar só a mulher. Vamos tirar onde tiver mina de carvão, minerador de carvão, que não é o nosso caso aqui no Ceará, nós não temos. Mas vamos, tira e bota só a mulher. Existem empregos onde as aptidões masculinas se encaixam melhor. Sim. E outros onde as aptidões femininas se encaixam melhor. Uns do que a aptidão feminina se encaixa melhor, e é salutar para a criança, é cuidar de recém-nascidos até 3 anos Com de idade. O certeza. que o senhor acha disso, Capitão Horizonte? Eu concordo totalmente com o que foi falado aqui. Porque a questão do papel de mãe é muito complicado, né? Eu, por exemplo, eu nunca fiquei nu na frente dos meus filhos homens. Já são homens, né? Nem eu na frente dos meus filhos. E quanto mais cuidar, aí já trago para o lado o que está acontecendo, é filho. Aí imagina uma outra pessoa, né? Que a gente não sabe nem quem é, um homem, cuidando da minha menina. Com certeza. De 3 anos de idade, 2 anos de idade, 4 anos de idade. Não sabe quem é, como pensa. Aí, qual é aí, como a Rafaela disse, é a gota a gota. Eu acho que a até... sociedade, desculpa, vai se acostumando. Vai se Gente, esse assunto é tão importante. Eu acho que até essas pessoas deveriam, antes de assumir um cargo tão importante desse, passar inclusive por uma análise no psiquiatra, no psicólogo, para ver se realmente tem aptidão para tomar conta dessas crianças. Porque também nós temos o outro lado. Às vezes é mulher, mas também tem o outro lado. O homossexualismo. Também, né? Bom, eu advogo De no crime há mulher 20 com- anos. Eu nunca peguei um caso de uma pedofilia mulher. ou de estupro. E olha que eu já advoguei muito caso de estupro vulnerável. Eu nunca peguei um estupro de vulnerável, um caso de estupro vulnerável ou de pedofilia praticado por uma mulher. Nunca. Nem de acusação de inocentes e nem de culpados. Nunca. É raro mesmo. É porque nós estamos diante de uma desconstrução total. É isso que é o alerta, esse é o alerta. Entende? Né? Não, esse assunto ser trazido aqui no nosso programa está sendo tão importante porque esse tipo de coisa, como você disse, vai adentrando de uma forma bem discreta. Quando pensa que não, já instalou. Porque Muito hoje importante. é o assistente, amanhã é o professor, e quando você pega a agenda de algumas prefeituras, tá lá a Agenda 2030, né? Que, por sinal, eu falei disso durante o programa do Capitão Horizonte, lá na cidade de Vaza Alegre. Sobre essa invasão que, repito, é aos poucos, você nem sente. As famílias estão preocupadas com outras prioridades, né? Muitas das famílias, infelizmente, terceirizam a educação dos filhos na escola. E só vai perceber... A maioria. E só vai perceber o resultado, isso mais na frente, quando a criança Quando já é irreversível. É a mesma questão dos banheiros, né? Eu vi essa semana agora, eu vi lá uma brincadeirazinha, né? Colocaram na internet, WC Mulher Feminina, né? Nada contra, a gente não tem nada, só que não vamos Eu tenho tudo contra, Não, tô querendo dizer... Eu só não vou me meter, o cara, o adulto, ele seja o que quiser. Se ele quer ser homem trans, mulher trans, o que for que ele queira ser, seja. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Agora, criança não. Deixem as crianças em paz. É simples. Verdade. O adulto faz o que quer. A minha filha não vai entrar no banheiro do shopping e vai entrar 2 homens lá dizendo que é trans, que pode usar, ela vai entrar atrás dela, vai dar problema se eu estiver lá. Quer dizer, vou responder, viu, moço?
Já tá contratado. Tu tá entendendo ou não? Porque Total. o negócio vai dar uma pancadaria, meu irmão. Total. Você tá entendendo? Porque Quem eu não admito, cara. Adulto, seja o que quiser. Ora, eu respeito. Eu sou mulher trans, homem trans, bode trans, momento trans, seja o que quiser. Agora deixa as crianças em paz. Isso é tão sério, doutor. Quando eu digo bode trans, homem trans, porque tem seres humanos agora dizendo que são equinos trans, né? Usam cela, usam cômico, ração de cavalo, andam relinchando. Seja o que quiser. Sabe o que Isso aí é retardado, né? Eu vi na internet, já que o senhor tocou nesse assunto, um vídeo, um baiano mostrando no shopping Iguatemi de Salvador, uma mulher vestida de cachorro e uma outra mulher puxando... Com guia. Como guia. O que é isso? Eu acho lindo. Seja o que quiser. O adulto, passou dos 18 anos, faça o que quiser a sua vida. Agora, crianças, não mexam com crianças. Não, pra você ver, olha o que eu sempre falo nesse programa, né? Tecnologicamente, da década de 40 para cá, mas o alvo das ideologias são as crianças, que eles querem mudar a sociedade. Como é que muda a sociedade? Na infância. A sociedade evolui muito, né? Tecnologicamente, nós estamos saindo de casa quase voando, né? Agora, intelectualmente, mas tá um negócio tão... Moralmente, eu diria. A bagaceira tá tão grande, para dizer o português. O negócio tá tão rebaixado, tá tão decadente. O negócio tá tão rebaixado que quem era depravado na nossa época, hoje é guardião da moralidade. Guardião da moralidade. Olha, veja bem, como é que é imbecil... Porque se eu ver uma pessoa dessa, eu chamo de... Eu não tô nem aí, não, vocês me conhecem. Como é que é uma imbecil dessa anda com roupa de cachorro numa coleira? Como é que você pode dizer que isso aí é normal, Áurea? Você é psicóloga. Como é que esse ser humano é normal? Como é que isso é normal? Agora vai falar alguma coisa lá na hora. Vai falar alguma coisa. O cachorro vai me morder. E eu vou dar uma bicuda no bico. Dar uma bicuda na cara do cão. Professora Rafaela, vamos analisar de uma certa forma aqui. O Estatuto da Criança, o ECA, ele considera de menor até os 18 anos. Menor de idade. Menor de idade. Não é de menor. Não é o ECA, é o Código Civil. O Código Civil diz que a maioridade começa aos 18 anos. Isso. Anteriormente era aos 22 anos. E aí o Código Civil de 2002... 21, perdão. 22 era na Argentina. Isso, 21 anos. 21 no Brasil, era 22 na Argentina. Até 2002 era 21. O Código Civil de 2002 baixou a maioridade de 21 para 18. O ECA, ele trata de criança e adolescente. Isso. Quem é criança? Abaixo de 11 anos. Exatamente. Abaixo de 12 anos. 11 para baixo. De 12 Quem é adolescente? De 12 aos 18. a 17. 18 incompleto, a 17. Isso, exatamente. É adolescente. O ECA trata crianças e adolescentes. Então, e na subdivisão de criança, ainda tem uma subdivisão porque existem os crimes praticados por crianças e adolescentes. Aquele que tem até 11 anos e pratica algum crime pode ser o pior crime. Não vai ficar recolhido em nenhum estabelecimento um único dia. A partir dos 11 anos, não. Ele pode ficar até 3 anos recolhido. Então, assim, se esses adolescentes, né, não podem decidir determinadas coisas ou não responde por algumas atrocidades, como pode esses adolescentes ter um preparo, né, mental, psicológico, emocional, para decidirem o que querem ser, né? Porque eu, como psicóloga, eu recebo... Fazer uma mudança de sexo, por exemplo, né? Por exemplo, eu recebo muitos adolescentes, eu atendo muitos adolescentes indecisos, sem saber o que querem ser. Profissionalmente, você diz. Indecisos na questão sexual? De gênero sexual. É mesmo? Não sabem, tá? Qual a idade das crianças? Parabéns para essa geração, viu? Parabéns. 14, é a geração mais fraca da história da humanidade. 14, 13, 15 anos estão experimentando namorar meninas e meninos porque ainda não tem a decisão do que de fato ainda querem. Sodoma instaurou-se no mundo. Então, assim, eu as escuto frequentemente, muitas meninas e meninos, adolescentes, que estão experimentando os dois sexos, porque ainda não decidiram e aí precisam experimentar para decidir o que de fato querem. Já tem uns que se dizem, com 14, 15 anos, que são bi, certo? Que gostam dos dois.
Outros dizem que preferem meninas, outra menina. Enfim, então tá uma confusão muito grande de fato. Eu, como psicóloga, por ser a adolescência, uma idade de transformação, de muita dúvida, eles vivem com uma interrogação na mão, professora. Então, interrogação que foi plantada por alguém. Essa interrogação não nasce só. Exatamente, não ela é foi plantada por alguém. Não só alguém no ensino, não. Pela mídia. Na cultura. Pela cultura. E tudo. A música, o outdoor, a novela. Os filmes. Novela é um nó e uma vela na vida de quem assiste. Os filmes. Tá ótimo o bate-papo, mas infelizmente nosso programa acabou. Que Começando pena. pela Áurea, suas considerações finais lá para a Câmara. Agradeço vocês por todas as terças, sexta e domingo, né? Estar nos acompanhando. Obrigada pela audiência. Se você quiser também estar nos seguindo, é @Áurea Cedrais. E lá tem um link que você também vai verificar a Clínica Áurea Cedrais. Capitão Horizonte, obrigado por ter aceitado nosso convite. As suas considerações finais, por favor. Quero só agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né? E dizer que foi um momento muito importante aqui, esse debate salutar, né? E de construção da sociedade, né? Que nossa sociedade ela cresça, né? E que as crianças, os adolescentes, eles possam também ter acesso a esse tipo de informação, né? Como a própria doutora aqui falou, para que não fique com essas dúvidas que a gente lamenta muito que estejam acontecendo na nossa sociedade. Muito obrigado. E Bolsa? Agradecer os nossos convidados, né? E a vocês, como colegas aqui do programa. É um assunto triste, tá? Triste mesmo. Que pena que acabou, né? Você cuide do seu filho e da sua filha. Verdade. Você que tem princípios ainda, veja se esses princípios são respeitados no colégio em que você tem o seu filho e a sua filha matriculados. Se não são, tira de lá. Vai atrás de outro. Tá? Porque lá na frente, quem vai pagar o pato, como se diz no popular, são eles mesmos e você, com uma tristeza profunda e com alguns problemas. E eles vão carregar para o resto da vida. Fiquem ligados nisso, tá? Deus abençoe. E nas redes sociais, Carlos Rebouças, você me acha em qualquer rede social. No Instagram é carlosrebouças.advogadocristão. Rafaela, obrigado, minha querida, mais uma vez. É um bate-papo triste, né? De se comentar, mas é uma realidade. Nós temos que passar isso para o público em casa. Exatamente. Obrigado, minha querida. Marcele, mais uma vez, obrigada aqui os colegas. É como vocês falaram, é um tema triste, mas faz parte da nossa realidade. E como nós estamos começando mais um ano letivo, ressalta que as palavras do Rebouça, fique de olho na escola do seu filho, na creche do seu filho, fique muito atenta aos materiais, inclusive na agenda. Sabe aquele mimo que o seu filho recebe? Então, até aquilo ali, minha gente, vocês têm que ficar com muita atenção. Conheça a professora do seu filho, a assistente, a diretora, a coordenadora. Verifica quais os conteúdos estão sendo repassados, porque, olha, isso aí vai ter consequência na vida do seu filho, que é para a vida toda, né? A vida inteira. A vida inteira. E se você não me conhece, busca aí Rafaela Sinésio no Instagram, me segue, que lá eu estou sempre conversando sobre educação e também sobre política. Obrigado, Rafaela. E obrigado a vocês aí de casa. E fiquem ligados, terças e sextas, às 20h30, às 8h30 da noite. E domingo, o reprise é às 21 horas. E até sexta-feira. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedrais. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil,
psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também.